cumprindo a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, para que cada um de nós temos a consciência de que nós podemos sim fazer uma escolha, sim, de que nós podemos sim tomar algumas decisões, sim, de que temos a oportunidade de lutarmos para alcançar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais outras coisas, elas serão acrescentadas. Tudo começa quando Deus revela. Nós precisamos compreender que existe um tempo determinado debaixo do sol, do céu, para todas as coisas, determinado por Deus. Tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de paz, tempo de alegria. Existe um tempo de abraçar. Nós, aleluia, Jesus, estamos debaixo de uma poderosa autoridade, a máxima, a absoluta, a arrebatadora, que vem do céu, que vem lá de dentro do poder da graça. Para que você possa entender, foi Deus quem criou o céu e a terra, separou a água da terra. Foi Deus que separou a água da terra. Deus, Ele fez os luminares, o sol, para governar o dia. E a lua para iluminar, para governar a noite. As estrelas, a criação dos animais, das aves, segundo a sua espécie, foi Deus quem fez. Foi Deus que fez o homem do pó da terra, a mulher da costela de Adão, quando ele dormiu, porque Deus fez ele ter um sono profundo. E não é bom que o homem fique só. Não é bom. Deus fez, aleluia, a família, a humanidade, porque Deus viu que era bom. Mas muitas coisas aconteceram. E acontece até hoje. Mas Deus, Ele deixou os mandamentos, como falou para Moisés no princípio. Você começa a ver a genealogia ali de Adão, de Sete. Você começa a compreender as escrituras quando você lê. Ali fala sobre a revelação que Deus deu para Moisés quando o povo estava adorando outros deuses. Cada um faz uma escolha, mas Deus quer mostrar o caminho da salvação. Eu comecei a compreender, porque Deus, Ele deu para Moisés, lá no monte, Ele escreveu os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Deus deixou os mandamentos, um Deus só servirá. Dizendo Deus, por causa da lei, por causa do pecado, por causa da maldade do coração do ser humano, da iniquidade, da perversidade, Deus, Ele resolveu nos dar o mandamento. Deus nos deu a oportunidade dele colocar dentro do nosso coração os mandamentos. O homem, quando o homem ele é mau, ele é violento, é um homem que ele não tem regras, ele não tem doutrina, ele não tem barreiras, é porque a lei não chegou no coração dele. Quando chega a lei no coração do ser humano, ele para de matar, ele para
pode roubar, porque essa lei que vem de Deus nos dá hoje a oportunidade de nós sermos felizes. É por isso que Deus deixou os mandamentos, é por isso que Deus deixou esta autoridade de que o ser humano tem limite. O ser humano hoje, ele não pode fazer, tem coisas que o ser humano diante da lei não pode praticar. Diante da lei de Deus e diante da lei da terra. Porque Deus deixou também as autoridades da terra, as polícias, o comando da aeronáutica, da marinha, da aviação. Deus deixou as autoridades para que possa ter ordem e progresso no Brasil. Deus constituiu as autoridades. Por isso nós obedecemos às autoridades. Porque Deus deixou as autoridades para que o bem possa sentir a segurança das autoridades. Mas tem autoridade espiritual, tem os pastores, tem os presbíteros, tem a liderança que Deus deixou para que possa, diz o Senhor, obedecei os vossos pastores. Estamos debaixo de autoridade de pastores. Estamos debaixo de autoridade de liderança. Deus deixou como hão de dar conta. Não é que eles vão dar conta, mas os pastores. Louvado seja o nome do Senhor, nos deu este privilégio. Então existe a palavra, existe a lei, existe doutrina para que se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, o poderoso Deus, deixou os mandamentos. Deus, o poderoso Deus, deixou. A Bíblia diz que os dispenseiros, a Bíblia diz sobre as lideranças. Então nós temos que sempre compreender um pastor, um missionário, que seja um porteiro, um obreiro. Nós sabemos que foi Deus que constituiu, mas nós sabemos também que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que estão indo algumas pessoas para caminhos, porque não está tendo mais fé, o inimigo está roubando a fé de muitos, por causa do emprego, da dificuldade. Tem gente que não consegue viver sem trabalhar. Agora já tem gente que consegue viver da fé, viver daquilo que Deus prepara. Cada caso é um caso. Deus conhece a estrutura que você tem, Deus conhece a estrutura que eu tenho. Mas a Bíblia diz assim: achará fé na terra? Olha aqui, o que o Senhor Deus deixou, achará fé na terra. Hoje, o foco, hoje, a visão, hoje, o entendimento, ele é mais profundo do que nós imaginamos. Deus, no tempo do Velho Testamento, Ele deixou a lei, Ele deixou para que se cumpra, para que se manifeste, para que se eu e você guardar, vamos ter longo dia de vida e paz. Por isso que temos que pensar, por isso que nós temos que analisar algumas coisas para que se cumpra o sonho e o propósito de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Deus, Ele sempre quis que o homem fosse santo. A vontade de Deus é a santificação. No Velho Testamento fala sobre santidade, fala sobre a expiação, fala do sacrifício dos levitas, a profunda história de Gênesis nos dá um compromisso de que a mente de Deus é que o homem não viesse derramar sangue. A mente de Deus é que o homem viesse o adorar Ele em espírito e em verdade. A vontade de Deus é mostrar o caminho para o pequeno, para o grande, para
vida eterna. Se você pegar a palavra e começar a ler as espadas do Velho Testamento, o dente por dente do Velho Testamento, o olho por olho do Velho Testamento, se você começar a ver o que aconteceu quando abre-se um buraco e engole pessoas, Deus, quando você começa a ver a mão de uma mulher começa a ser mirrada, começa a receber uma lepra, quando você começa a ver e ler a Bíblia, quando Deus fala através dos profetas e fogo desce do céu e os inimigos é consumido pelo fogo, por causa da santidade, por causa que muitos no Velho Testamento não servia a Deus, e Deus severamente trazia uma sentença dura para aqueles que não obedecessem a tua palavra, a tua ordem. E Deus sempre mostrando o caminho, e Deus sempre revelando a verdade, e Deus sempre revelando este compromisso.